Boa noite. Estamos tentando dar início a essa live aqui. Tá um pouquinho de problema, mas eu creio que devido à chuva lá na região, mas em nome de Jesus eu creio que vai dar certo. Esperar as meninas chegarem aqui. Vamos ver se a Tainara chega aqui. Boa noite para vocês, a paz do Senhor para quem está chegando. Assim que der certo, gente, a live aqui, nos ajuda aí compartilhando. Curtindo a live, tá? Para que o Instagram entenda que nós estamos ativos aqui, ele entregue para as pessoas. Tainara, cadê você? Gente, vocês que já estão aqui, me fala aí, de onde vocês são? Escreve aí para mim, de qual cidade vocês estão assistindo aí? De qual cidade? A paz, a Tainara chegou aqui, deixa eu convidá-la. Tainara? Aí, Tá me vendo? agora sim. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Em nome de Jesus. Vamos aí, gente, curtindo a live para que o Instagram possa entregar para das três aqui agora, né? Glória tá. Glória a Deus. Meninas, de onde vocês estão nos assistindo aqui? Eu pedi a de Fervedor, Helenice, minha terra querida. Para quem não sabe, gente, ó, hoje eu resido aqui em Cabo Frio, né? Aqui no distrito de Cabo Frio, né? Que é Tamoios. Mas, como sabe, eu sou de Minas. A minha terra mesmo é Fervedora, gente. Na minha cidade, na minha certidão de nascimento, tá lá que eu sou natural de Bom Jesus do Madeira. Nem é da cidade, é lá da roça, lá de Bom Jesus do Madeira, é minha terra. A minha irmã mora em Fervedouro, meu pai. Então, Fervedouro para mim é uma terra muito querida. Foi onde eu passei a parte da minha vida, né? Eu cheguei com 7 anos de idade em Fervedouro, já fui sair de lá já bem grandinha já. Então eu tenho uma história com Fervedouro e também com Tainara, que é a nossa convidada hoje. Tainara, conheço Tainara desde pequeno. Solange chegou e Solange lembra, né, Solange? Na nossa adolescência, na nossa época em Fervedouro. E Tainara, gente, eu conheço Tainara desde pequenininha. Pensa uma criança linda e bochichuda. Era Tainara pequenininha. Já dei banho de Tainara, gente pequena. E hoje me orgulho, tá, Tainara, de ter você aqui. Hoje eu conversando com a minha mãe, pedindo a ela ali intercessão por nós. Falei, mãe, Tainara, como Tainara, né, cresceu, tá ali na presença do Senhor, sua família também se encaminhando para a presença do Senhor. Pessoas, gente, por isso que eu falo, não desista de quem você ama, não desista das pessoas, não desista das almas, né, Tainara? Porque a gente olha hoje, a gente com os nossos olhos humanos, nós falamos assim, não tem jeito, não é verdade? Não tem jeito, mas a gente não sabe dos planos que o Senhor tem na vida das pessoas. Então, nós não podemos desistir das pessoas. Temos que orar pelas pessoas, buscar por elas, não deixar de falar de Jesus para elas, não deixar, né, de que elas também olhem para nós e vejam Jesus em nós. Porque hoje nós não ganhamos as pessoas somente com palavras, porque falar até papagaio fala. Mas nós temos que ter um bom testemunho diante da presença do Senhor, para que as pessoas possam ver Cristo em nós, né? E isso é muito importante. Então, estou muito feliz hoje de ter aqui essas preciosidades, Joyce, Tainara, né? Servas do Senhor, que estão crescendo cada dia. Isso meu coração enche de alegria, porque eu fico feliz de saber que está crescendo aí uma geração de Esther, mulheres posicionadas para viver um propósito. Né? Esse é o lema do projeto. Então, sejam bem-vindos, compartilhem essa live, curtam, comentam, para que possa chegar no coração de quem precisa. Vou orar novamente para iniciar e vamos dar início à live. Senhor, mais uma vez,
apesar do impedimento, nós estamos aqui diante de Ti, porque nós somos comprometidas não com o homem, mas o nosso comprometimento é com o Senhor. Então hoje nós estamos aqui não é para se aparecer, pelo contrário, é para apresentar o Senhor àqueles que precisam, trazer uma palavra de socorro, Pai, trazer, meu Pai, o alimento, Pai, essencial que é a Tua palavra para as nossas vidas. Então a partir desse momento, Pai, nós te convidamos, Espírito Santo, a ser conosco aqui, que a partir de agora seja também um ambiente espiritual, um mundo espiritual, e que nós, todos que entrarmos aqui, aqueles que ainda vão entrar, Pai querido, possamos sermos sensíveis, tanto no ouvir quanto no olhar, e possamos tanto enxergar quanto ouvir a Tua palavra e ouvir a Tua voz, e que a Tua palavra possa gerar frutos em nosso coração. Meninas, sejam bem-vindas. Joyce, faça aí a oração para a Tainara, para que ela possa ficar à vontade e que o Senhor venha falar através da vida dela. Sim, vamos estar orando. Senhor, meu Deus, neste momento eu quero apresentar ao Senhor a vida da irmã Tainara, quero apresentar o estudo que ela tem para passar para nós, quero apresentar ao Senhor cada coração, Jesus, que vai estar recebendo a palavra do Senhor. Meu Deus, neste momento também quero te pedir uma cobertura espiritual sobre a casa, a família da Tainara, Jesus, sobre a vida da missionária Letícia, porque nós sabemos, Jesus, que quando nós fazemos a obra do Senhor, quando nós levamos a palavra do Senhor, há corações feridos, contritos, corações sedentos do Senhor, o diabo se levanta. Então, neste momento, Jesus, eu quero te pedir uma cobertura espiritual, meu Pai, sobre a casa e a família da Tainara, neste momento, da missionária Letícia, em nome de Jesus. Que todo levante, todo impedimento venha cair por terra. Venha abrir, Senhor, a nossa mentalidade para recebermos a palavra do Senhor, para recebermos a orientação do Senhor, para recebermos, meu Pai, confronto da parte do Senhor, que será trazido através desta mensagem. Venha usar a tua serva como um canal de bênção, uma porta-voz nessa noite do céu para a nossa vida, para o nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Eu ia falar no final, mas vou falar agora, porque algumas pessoas, a gente sai da live antes de terminar. Vocês, mulheres que estão aqui, principalmente vocês de Fervedouro, eu preciso muito da ajuda de vocês. Tainara não sabe ainda, Joyce não sabe ainda, vão saber agora. Notícia de primeira mão. E eu peço oração por vocês, intercessão. Como vocês sabem, o Geração de Esté é um projeto do coração de Deus para o meu coração. E ele não é meu, ele é do Senhor. Então aquilo que o Senhor manda eu fazer, eu estou aqui para obedecer, para fazer a obra, para alcançar vidas, para alcançar uma geração de Esté, uma geração de mulheres que não são medrosas, mas que são corajosas, assim como Tainara, que aceitou esse desafio dessa live, Joyce, o desafio, né, da escrita desse livro aí, no nome de Jesus. Não sei o mês, mas 2026, no nome de Jesus, vai ter uma conferência do Geração de Esté em Fervedouro. Já tem local, já tem som, já tem cadeira, só está faltando nós, mulheres ali, porque até a presença de Deus já está aí, tá? Então vamos ter uma conferência. Então se vocês querem essa conferência, quer estar junto conosco, fala, eu vou participar, eu vou estar lá. Escreve aí nos comentários e faz a caravana. Você que é da região de Fervedouro, faz a caravana. Eu tô até vendo já, para ver se eu consigo levar uma caravana daqui de Cabo Frio, pra gente glorificar e bradar esse lugar aí. Jogar por terra todo impedimento. Eu quero ver mulheres se levantando com autoridade e com unção nessa cidade aí, para poder glorificar o nome do Senhor. Gente, eu morei aí há muitos anos nessa cidade, eu já ouvi muita coisa, que Fervedouro é pesado, que essa região é pesada espiritualmente. Ei, não. Aonde o Senhor chega, Satanás tem que bater de retirada. Amém, Jesus. Tá? Amém. O Senhor vai bradar nesse lugar, vai haver libertação em vidas. Tá? O Senhor vai fazer coisas grandes nesse lugar. E nós estamos preparando para isso. Então, em breve, a conferência do Geração de Esté, esse projeto lindo aí em Fervedouro. E eu quero aí declarar, não quero menos de 100 mulheres. Aqui nós temos já 100 mulheres nesse projeto, participando, 70, 60 ou 100 mulheres. Na conferência ali, foi mais de 100 mulheres, para a honra e glória do Senhor. E aí não vai ser diferente, tá? O mínimo que eu quero aí, 100 mulheres naquele lugar, para glorificar o nome do Senhor, seja glorificado. Depois eu vou conversar aí com Joyce e Tainara, e daqui a pouco vocês vão ver aí
o que vai acontecer. Então, nós estamos orando. Então, você, mulher de oração que está aqui, já me ajuda já em oração para que isso possa acontecer, tá? Tainara, fique à vontade, minha amiga. Joyce, ó, muito obrigada, que Deus te abençoe. Um abraço aí para sua família, tá? Amém. Fiquem com Deus, gente. Amém. Amém. Beijo. Pode ficar à vontade, Tainara. Eu também cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Uma boa noite a todos aqui que está na live, né? Que está aqui, né? Que se propôs de estar aqui, tirar esse momento para nós poder falarmos um pouquinho da palavra do Senhor. Eu já vi aí alguns irmãos da minha igreja que já entraram aí, quero agradecer a cada um. Já vi pessoas lá do meu trabalho que disse que iria assistir, e eu louvo e glorifico a Deus pela vida de cada um dos irmãos que está aqui. Eu quero me apresentar para quem não me conhece, né? Porque aí também entra alguns irmãos aí da igreja da irmã Letícia, né? Como a irmã Letícia disse, eu me chamo Tainara, sou casada já há 13 anos, né? Sirvo a Deus na primeira igreja Assembleia de Deus aqui de Fervedouro, juntamente com meu esposo, estamos ali glorificando, né? Fazendo a obra do Senhor. Sou pastoreada pelo pastor Paulo Fernando, não sei se ele está assistindo, não vi aí, né? Mas sou pastoreado por ele, e estamos ali, né, também fazendo a obra do Senhor, para que também nós possamos ser, né, um canal de bênção para outras pessoas. E é um desafio, né, eu falei com muita gente, é a primeira live que eu participo, mas eu falei com os irmãos que, né, eu tenho costume de, né, levar uma mensagem na igreja. A internet é um pouco assim diferente, né, mas é um meio poderoso, né, de comunicação, e nós devemos aproveitar, né? Saber usar esse meio de comunicação para que vidas possam ser alcançadas e para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. E o Senhor colocou no meu coração uma mensagem, embora, né, live chama Geração de Esther, que fala de uma mulher brilhante, né, da Bíblia, uma mulher que se destacou muito, né, pela sua força, coragem. Mas o Senhor colocou no meu coração uma palavra nessa noite, de uma mulher que o Senhor Jesus a encontrou, e quando ele encontrou a vida dela nunca mais foi a mesma. Eu postei hoje cedo, algumas pessoas viu, eu disse que só vive o propósito quem é achado por ele, né? E eu fui achada por ele, você, né, Letícia, foi achada por ele. Quantas pessoas estão aí na live que foi achada por ele, e nós sabemos que quando somos achados por ele, a nossa vida muda, o Senhor nos transforma, porque o Evangelho é isso, é poder de Deus, né? O Evangelho é transformador. E você que está em casa, que tem a sua Bíblia aí, que pode abrir sua Bíblia, abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 4. Eu quero ler alguns versículos da palavra do Senhor para nós. João, capítulo 4, versículo 1. Nós vamos ler até o versículo 19. Depois vamos ler o versículo 23 e depois vamos ler o versículo 39. Me ouve direitinho, Letícia? Eu desliguei o meu microfone aqui por causa das crianças aqui em casa, que eu tenho criança pequena, mas fica à vontade, tô te ouvindo, tá? Se qualquer coisa, gente, eu sumi da tela aqui é porque eu tô compartilhando aqui, fica à vontade. Amém. Vou ler com os irmãos João capítulo 4, que diz assim: E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava mais os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado ao seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dai-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conhecerás o dom de Deus, e quem é que o te diz: dai-me de beber.
tu lhe pedirias e ele lhe daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Aonde, pois, tens a água viva? És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará de uma fonte de água jorrada à vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me desta água para que não tenha mais sede e não tenha que vir aqui tirá-la. E disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tem marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Versículo 19 diz assim: disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és um profeta. No versículo 23 vai dizer assim: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Versículo 39. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, pela palavra da mulher que testificou: disse-me tudo quanto tenha feito. Eu pedindo ao Senhor, né, a direção de uma palavra, eu sei que o maior, principal intuito das suas lives é que pessoas possam ser alcançadas, que vidas possam conhecer mais da parte do Senhor Jesus. E vendo aqui nessa mensagem, eu pude ver, né, nós vamos ver a história dessa mulher samaritana. A Bíblia não nos diz o nome dela, mas a palavra de Deus vai nos garantir aqui, vai nos dizer a sua origem, né, de onde ela era, uma mulher samaritana. E para quem está aqui na live entender, né, samaritanos, irmão, havia uma rivalidade muito grande com os judeus. Havia ali como eu posso dizer, havia ali uma rivalidade porque tinha diferenças religiosas, origens, e o povo não se misturava, o povo não conversava. Mas a Bíblia vai dizer de uma mulher samaritana. Nós vamos ver que Jesus estava fazendo a obra dele ali, Jesus estava a trabalho do reino, mas Jesus sente a necessidade de passar por Samaria. Judeus não se comunicavam com os samaritanos, eles não se conversavam, mas eu já começo a aprender, logo aqui no começo do texto, que Jesus, quando ele quer, Letícia, alcançar a vida de alguém, quando ele quer encontrar alguém, Jesus, ele entra onde ninguém quer entrar. Jesus, ele passa por Samaria ali, ele vai ali encontrar, porque era necessário uma vida, era necessário resgatar a vida de uma mulher ali que precisava, que tinha um vazio dentro de si, que tinha, assim, ela tinha, assim, um complexo. Essa mulher havia de um sofrimento muito grande. E Jesus vai passar, sai da Judéia e vai para a Galileia. Não era um lugar perto, era um lugar longe. Eu andei olhando. Jesus, então, ele era necessário passar por Samaria. Ele foi a uma cidade de Samaria e passou pela cidade chamada Sicar. Jesus caminhou aproximadamente 2 dias e meio. Ele entrou num caminho, num lugar onde judeus não gostavam de ir, porque havia ali uma rivalidade muito grande entre esses dois povos. Mas o nosso Jesus, ele é tão misericordioso que ele sabe aonde nos encontrar. E ele, quando tem, né, projeto, quando ele tem plano na vida de alguém, ele não quer saber o lugar onde você está. Mas o maior interesse dele é encontrar a sua vida e resgatar a sua vida. Né? O maior interesse de Jesus aqui, ele não olhou para os samaritanos, ele não olhou para a rivalidade da época, não. O que ele queria era encontrar e transformar a vida daquela mulher. E eu estou falando, irmãos, de uma mulher que a Bíblia vai nos dizer, no versículo 6, que ali, e estava ali a fonte de Jacó, Jesus.
pois cansado no caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso a hora sexta. Jesus então percorre todo aquele caminho, leva aproximadamente 2 dias e meio para chegar lá. Jesus então cansado, a Bíblia vai nos dizer que ele senta ali naquele poço. E eu andei olhando e eu fui ver que essa hora sexta significa aproximadamente o meio-dia. As mulheres daquela época, era muito comum aquelas mulheres ir de manhãzinha buscar a sua água para fazer os seus afazeres em casa, para fazer os seus afazeres domésticos. Mas eu estou falando de uma mulher que estava vivendo um momento difícil. Essa mulher ela já ia ao meio-dia para evitar encontros. Ela não queria encontrar com ninguém, ela não desejava encontrar com pessoas, ela queria, né, simplesmente estar mais afastada ali da sociedade. Não era uma mulher que tinha convívio com a sociedade, não era uma mulher que estava, né, apta ali, porque era uma mulher falada, era uma mulher que não era bem vista pela sociedade. Enquanto as outras todas iam, né, no período da manhã, aquela mulher se privava de topar, de ter encontros com as pessoas, e ela então ia ao meio-dia buscar a água. Mas a Bíblia nos diz, no versículo 8, né, que os discípulos, então, como eu disse, Jesus estava ali fazendo uma obra, grande era a multidão que o acompanhava, né, porque eram muitos milagres, porque eu costumo dizer que quem fica perto de Jesus nunca mais quer sair. Então, era uma multidão, os discípulos, então, vai à cidade mais próxima, vai ali comprar os alimentos que precisavam, e a Bíblia nos diz que Jesus, então, muda o caminho para encontrar com essa mulher. E quantas das vezes o Senhor também quer encontrar com nós? Quantas das vezes o Senhor também quer encontrar com vidas, com pessoas, quer transformar a vida de pessoas, né? E o Senhor, então, percorre esse caminho e vai encontrar com essa mulher. E a palavra de Deus diz assim no versículo 9... Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu um judeu, me pedes de beber? Jesus vendo aquela mulher tirando a água ali do poço, Jesus começa a dialogar com aquela mulher. Você pensa só uma coisa, né? Os samaritanos que não se misturava com o judeu, mas Jesus, com um plano de salvação, com um plano de transformação, começa ali um diálogo sobre a vida daquela mulher. Sabe o que eu aprendo com isso? Nós, muitas das vezes, a gente rejeita muitas pessoas da sociedade. Pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus, pessoas que precisam ouvir a verdade do Senhor, pessoas que precisam ser transformadas como essa mulher foi. E Jesus, então, vai ali, né? Muito lindo isso que ele nos ensina. Jesus não faz exceção de pessoas. O Senhor não faz exceção de ninguém. O Senhor não olhou para onde aquela mulher morava, o Senhor não olhou ali para o estado daquela mulher, porque a Bíblia vai nos dizer que aquela mulher é uma mulher que vinha de muitos relacionamentos, uma mulher que vinha já de uma vida já toda conturbada, uma mulher que não era bem vista pela sociedade. Mas Jesus começa ali um diálogo com aquela mulher, e ela percebe isso, e ela vai conversando com ele e vai vendo que ele está falando coisas da vida dela. Porque Jesus, irmãos, ele sonda a nossa mente, ele sonda o nosso coração. O que às vezes a gente não encontra pro irmão da direita, pro irmão da esquerda. O Senhor, Letícia, ele conhece. Ele sabe ele conhece a nossa vida. Ele sabe muito bem o que se passa com cada um de nós. E Jesus não fez exceção daquela mulher. Jesus, muito pelo contrário, ele foi ali, porque precisava uma mulher ser resgatada. Precisava dela conhecer a verdade. Precisava daquela mulher conhecer a água viva, que é Jesus. Né? Ele começa um diálogo com ela, e o Senhor Jesus disse assim para ela. Ela fala assim, como pode eu sendo samaritana? Com certeza aquela mulher reconheceu que Jesus era um judeu por causa das suas vestes, por causa, né, do seu modo, do seu traje, o jeito de vestir. Quem sabe aquela mulher viu nele que ele era um judeu por causa dessas características. E ela diz isso.
E eu acho lindo o versículo 10, porque o Senhor Jesus diz, quando ela diz assim, como podes, você sendo um judeu me pedindo água e eu uma samaritana? Porque eles não conversavam, havia ali, né, um conflito entre aqueles dois povos, porque foi ordem de Deus que aquele povo não se misturasse, mas se misturaram. E o versículo 10 diz assim, Jesus respondeu e disse-lhe, se tu conheceres o dom de Deus e quem é que te pede água, né? Tu lhe pedirias e ele daria água viva. Olha, eu tô aqui com esse copo de água. Essa água física, se eu tomar dela agora, daqui umas meia hora, quem sabe, 20 minutos, eu vou ter sede de novo. Essa água não vai saciar minha sede para o resto da minha vida. Mas o que Jesus queria revelar para essa mulher aqui, que ele era a fonte de água viva. O que Jesus queria falar para essa mulher aqui é que ele é a água verdadeira e ele poderia saciar o vazio da alma que aquela mulher tinha. Ele poderia tirar dela a rejeição. Ele poderia tirar dela, porque aquela mulher era uma mulher rejeitada. Ela não era uma mulher bem vista, né? Porque Jesus vai dizer que essa mulher já havia, né? Jesus vai dizer que ela já tinha 5 relacionamentos. E o marido atual que ela estava ainda não era dela. Então, nós estamos falando aqui de uma mulher que estava ali com uma vida difícil, rejeitada. Uma mulher que estava, digamos assim, humilhada, né? Mas o Senhor quer revelar para essa mulher aqui que ele é a água viva. E ele quer garantir para ela que se ela experimentasse da água viva, ela jamais teria sede. E o que nós mais vemos hoje, Letícia, são pessoas com sede, sedentas da água verdadeira que é Jesus. Eu costumo dizer que aceitei Jesus, eu tinha 15 anos. Eu vou fazer 30. E eu nunca mais, irmãos, desde quando experimentei desse amor, eu posso te garantir que esse amor supriu toda a minha necessidade, supriu todo o vazio que eu sentia. Porque você pode dizer, olhar e falar assim, eu sou feliz, eu tenho tudo, mas há um vazio, porque aquele que não tem Jesus, ele não tem nada, né? A gente, quem sabe, eu falo para pessoas que às vezes a gente, você pode ter a casa que você sonhou, o carro que você sonhou, a conta bancária que todo mundo sempre quis ter, mas se você não tiver Jesus, você sempre terá sede, você sempre vai faltar algo na sua vida. E na vida dessa mulher não foi diferente. Essa mulher precisava de algo para saciar sua alma, porque era uma mulher rejeitada, era uma mulher que tinha um vazio muito grande. E tem coisas, irmãos, que é só Jesus que pode fazer. Tem coisas que é só Ele que pode fazer na nossa vida, né? E quando o Senhor diz aqui para ela, quando no versículo 12 ele começa a falar para ela, se você soubesse quem te pede água, ela diz aqui no versículo 12, és tu maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Aquela mulher não entende. Por que ele está falando umas coisas tão profundas com ela? Né? Aquela mulher, naquele momento, ainda ela não entendeu que quem estava falando com ela ali era o próprio Deus. Né? E ele diz assim, no versículo 13, qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que bebe da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der, se fará nela uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Jesus estava oferecendo aqui para uma mulher que era rejeitada, para uma mulher que morava em Samaria, porque só dela morar ali já era um complexo muito grande. Só dela morar ali já não era bem vista. Só dela já estar naquela localidade já não era bem vista. E quando aquela mulher, né, Jesus então ali marca esse encontro com ela, porque Jesus quer mostrar para ela que a verdadeira fonte de água é Ele, né? E ela vai dizer assim, ele diz assim para ela no versículo 16, disse-lhe Jesus, vai, chama o teu marido e vem cá. E a mulher responde, eu não tenho marido. E ele diz assim,
Ele diz assim, disse-lhe Jesus, disseste bem, não tem marido, porque estiveste 5, e agora o que tens não é teu. Isso disseste com verdade. Quando ele diz isso, ele tocou tão profundamente na vida daquela mulher, que no versículo 19 ela vai dizer assim, vejo que és um profeta. Ali ela abriu os olhos espirituais. Ali ela pôde ver que quem estava falando com ela era o próprio Jesus. E se tem uma coisa que Deus tem especialidade em fazer, Letícia, é mudar a vida de pessoas. Podemos ver pela minha, pela sua, quem era nós, né? Quem era nós antes do Senhor nos encontrar, né? E o Senhor queria muito mudar e transformar a vida daquela mulher. E o que eu acho mais bonito nisso tudo, o que eu acho assim mais interessante, que mesmo ela naquela vida, quando ela vê tão profundo, quando Jesus toca na alma dela, né? Quando ele diz para ela coisas profundas da vida dela, ela reconhece que ele é o verdadeiro Deus. Ela reconhece, então, que era o Jesus Cristo que estava falando com ela. E o que eu acho lindo é que o Senhor, ele, além de transformar a vida das pessoas, o Senhor Jesus ainda vê em nós um adorador. Jesus transforma, Jesus tem poder de transformar, seja qual for a vida da pessoa, né? Se é rejeitado pela sociedade, se é uma pessoa que, né, não está assim vivendo uma vida, né, digna, mas Jesus tem poder para transformar, e ele vai dizer no versículo 23 para nós, mas a hora vem e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Jesus viu naquela mulher que ele poderia transformar a vida dela, tirar ela uma vida de pecado, tirar ela uma vida, né, uma vida ali rejeitada, tirar a rejeição. Jesus então vê nela uma adoradora. E é isso que o Senhor vê na vida das pessoas, porque Jesus não vê como o homem vê. Jesus não julga. Jesus, irmãos, ele foi ali ao encontro daquela mulher, ele não olhou para as circunstâncias, mas o que ele queria ali é marcar um encontro com a vida daquela mulher. E quando nós, irmãos, encontramos com ele, ele muda a nossa história, ele muda a nossa vida. Jesus restaurou a vida daquela mulher. Jesus transformou, né? Porque ele viu nela uma adoradora. Porque é isso que Deus faz. Quantas das vezes a gente olha para as pessoas, a gente vê na rua, a gente vê, às vezes, seja em qualquer lugar. Para mim e para você não tem jeito. Para mim e para você nós não vemos mudança de vida nele. Mas o Senhor Jesus quis transformar a vida daquela mulher. O Senhor Jesus viu nela uma adoradora. Ele não olhou para os pecados que aquela mulher tinha. Ele não julgou, não jogou a pedra, mas ele viu nela uma verdadeira adoradora. E você sabe o que eu acho mais bonito? É que no versículo 39 diz assim, e muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, pela palavra da mulher que testificou. E disse-me tudo quanto tenha feito. Olha o propósito de Deus, como era grande na vida daquela mulher. Olha como o propósito de Deus de chegar até ela, se revelar a ela como a fonte de água viva, através da vida de uma mulher, através de um encontro que mudou a história de uma pecadora, de uma mulher de vários relacionamentos, de uma mulher rejeitada por estar em Samaria, de uma mulher que não ia na fonte ao amanhecer para evitar encontros porque tinha vergonha da sua vida. Agora, Jesus vê nela uma adoradora e através do testemunho daquela mulher, eu posso imaginar, ela saindo por Samaria e falando, eu encontrei um que não me jogou pedra, eu encontrei um que ele não criticou, mas ele transformou a minha vida. Ele transformou o meu estado. Porque, irmãos, como eu disse, só vive o propósito quem um dia foi achado por ele. Se nós estamos aqui hoje, se o Senhor hoje me deu a oportunidade de transmitir a palavra dele aqui através dessa rede social, é porque ele um dia me encontrou. É porque um dia ele fez uma obra na minha vida. Eu costumo dizer, eu falo que eu tenho falado, algumas vezes que o Senhor tem me
levado a alguns lugares para falar da palavra dele, para falar do amor dele, que é necessário que ele cresça e que nós diminuímos. Não é porque eu sou alguma coisa, não é porque a irmã Letícia é alguma coisa, não. É porque nós somos a prova viva de um evangelho poderoso que tem poder de transformar as vidas. Né? A nossa vida, irmãos, ela é o maior testemunho. Jesus transformou a vida da mulher samaritana. Jesus revelou a ela como a fonte de água viva. Né? Como eu disse, essa água aqui, você pode beber ela e daqui a pouco sentir sede de novo. Mas Jesus não. Ele é a fonte de água viva, a fonte de água, né, que jorra. Né? É a fonte, irmãos, preciosa que nós temos. Né? Então, eu não sei se porventura existe alguém que está nos ouvindo nessa noite que ainda não tem essa água viva na sua vida, que ainda não reconheceu que precisa de Jesus. Eu não sei se você já teve esse encontro com ele, como um dia eu tive, como um dia a Letícia teve, como um dia o Senhor marcou um encontro com a mulher samaritana. Então, se você ainda não né, tentou, se você ainda não experimentou dessa água viva, você faça um encontro com o Senhor, porque Deus, irmãos, ele tem poder de transformar vidas. Ele tem poder de mudar sentenças. Assim como ele fez na vida dessa mulher, o Senhor quer fazer nas nossas vidas, né? Eu não sei, quem sabe, né, você pode olhar assim e falar, como pode, né, mudar tanto a vida de uma pessoa, né? Como Jesus pode fazer isso, mas só quem experimentou, quem conhece, né? Quem sabe como é ter uma vida com Cristo. Não é que nós, eu costumo dizer que não é que nós estamos livres de passar, né, irmã Letícia, por algumas coisas. Não, nós não estamos livres. Mas aquele que tem Jesus, aquele que foi transformado por ele, nós temos a certeza que ele cuida de nós, né? Que ele está conosco. Então, Jesus muda a sentença. Eu não sei, quem sabe você está como essa mulher, né? Não o estado que ela estava, mas quem sabe você também se encontra assim, né? Quem sabe você é rejeitada, quem sabe você passa por problemas, quem sabe, ninguém sabe o estado da sua vida, mas Jesus, ele tem poder de transformar as vidas. E se eu estou aqui hoje falando de Jesus para a sua vida, é porque ele me achou e porque ele alcançou a minha vida, né? A Bíblia vai falar que muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele. Olha o propósito como era grande. Olha como foi forte que Deus fez ali em Samaria. O povo que não se comunicava, né? O povo que não se conversavam por causa da rivalidade que havia entre eles. Agora, através da vida de uma mulher, Jesus faz grandes coisas. Né? Ontem eu vi a live, eu vi que a irmã falou de posicionamento. Mas quando até que a gente venha se posicionar, primeiro Jesus nos acha. Né? Jesus nos acha primeiro. E Jesus achou aquela mulher. Jesus marcou um encontro. Aquele encontro mudou a vida dela. Né? Aquele encontro ali, o Senhor fez grandes coisas na vida dela e o Senhor quer fazer na minha e na sua vida. Deixa-se, permita-se ser transformado por Ele, porque a gente também tem que querer, né? A gente tem que querer e aceitar que Ele transforma nossas vidas. E agora uma mulher, né? Que estava ali, que estava debaixo de um jugo muito grande. Agora, através da vida dela, os samaritanos, Samaria, começam a conhecer Jesus também. E é lindo isso, irmãos. Através da vida de uma pessoa, o Senhor pode fazer tanta coisa. Através da vida de alguém que se dispõe, né, o Senhor pode fazer grandes coisas. Aquela mulher ouviu, ela reconheceu, ela viu que quem estava falando com ela tão profundamente era o Mestre Jesus. Né? Aquela mulher percebeu que aquele homem, as palavras deles era a palavra de vida eterna. Jesus estava querendo dar àquela mulher salvação naquele dia, né? Porque, pensa só, uma mulher conturbada já de vários relacionamentos, mal falada, não era bem vista, mas Jesus tinha um propósito sobre a vida dela. E o propósito maior de Deus para nossas vidas é a salvação.
né? Eu não sei se todos que estão assistindo, se já fizeram esse pacto com o Senhor. O maior interesse do Senhor é salvar a sua vida. O maior interesse dele é que você venha servir a ele. E creia que através de você, através do seu testemunho, vidas também possam ser alcançadas, né? Através da vida daquela mulher. Toda Samaria conheceu Jesus. Através daquela mulher, todos ficaram sabendo que existia um que quebra o jugo, que existia um que tinha poder de salvar, que existia um que tinha poder para libertar, porque aquela mulher foi liberta, né? Aquela mulher foi liberta de tudo ali que aprisionava, que atrapalhava a vida dela, né? Então é assim que Deus faz. O Senhor tem poder de transformar, de libertar e de dar vida aonde não tem vida. E creia nesta noite que Ele é a água viva, que aqui neste mundo, irmãos, nós não vamos encontrar, né? Nada vai preencher o vazio, nada vai preencher o vazio, né? Somente Ele tem poder de palavras de vida eterna e somente Ele tem poder para preencher todo o vazio da sua alma. Aquela mulher não precisava dessa água aqui, aquela mulher precisava era da água viva que jorra todos os dias na nossa vida, que é a presença do Senhor Jesus. Eu costumo dizer, Letícia, que algo que não dá para viver sem é a presença do Senhor. Domingo retrasado, eu dei uma palavra na minha igreja, no culto de jovens, e eu disse que o Espírito Santo é Ele que nos ajuda todos os dias. É Ele que está conosco. E Ele está tão pertinho, querendo uma intimidade com a sua igreja, querendo uma intimidade com o seu povo, né? E que nós viemos priorizar essa presença. E esse evangelho, irmãos, é poder. Esse evangelho tem poder de mudar a vida das pessoas. E que o Senhor venha nessa noite trabalhar nas vidas, nos corações. Que assim como um dia também o Senhor me achou, me encontrou, né? Que o Senhor tinha um plano, um projeto na minha vida, né? O Senhor me resgatou. E ele falou, essa aí vai me servir para alguma coisa. Porque não porque nós somos alguma coisa, mas ela vai poder me servir de alguma coisa, né? Porque o Senhor é especialista para mudar quadro de vida de pessoas. E nós vemos um mundo tão difícil. Eu falo que os valores estão invertendo tanto, pessoas frustradas, pessoas que muitas das vezes já estão desacreditadas, mas nesta noite o Senhor Jesus tem poder de transformação para a sua vida. Assim, basta somente Ele te encontrar, que Ele irá fazer algo novo, irá fazer algo lindo, e através da sua vida, outras pessoas, assim como na vida dessa mulher, puderam toda Samaria ver o que Jesus tinha, né, feito na vida daquela mulher, porque a transformação foi tão grande que através ali do testemunho dela, as pessoas puderam ver o plano e o projeto lindo que Deus tinha feito. Jesus viu naquela mulher uma missionária dele, né? Uma mulher que todos julgavam, todos rejeitavam, ninguém queria ter por perto, uma mulher que evitava encontros. O Senhor viu nela uma adoradora e viu nela uma missionária dele. E assim é na minha e na sua vida. Que Deus nessa noite Ele possa abençoar a sua vida, possa ricamente te ajudar a entender que Ele também quer mudar e transformar a sua vida, porque não há transformação sem o poder e sem o evangelho do Senhor. Mas se você quiser e querer, Ele faz na sua vida, como Ele um dia me encontrou, me achou e fez na minha. Então, que Deus venha abençoar cada um que está aqui nessa live, que se você ainda não foi encontrado e nem achado por Ele, Ele tem poder de transformação na sua vida. Pode crer nisso. E se você, ao aceitá-lo, deixar Ele transformar a sua vida, aqueles que estão ao seu redor também serão encontrados pela palavra do Senhor. Que Deus venha abençoar ricamente a vida de cada um. Eu quero deixar os meus agradecimentos a todos que entraram aqui nessa live. Tem pessoas da minha igreja, tem pessoas lá do meu trabalho. E que o Senhor venha abençoar ricamente a vida de cada um. Que o Senhor Jesus venha abençoar você e a sua casa. E que haja transformação na sua família também. Que o Senhor possa alcançá-los pelo poder do Evangelho, pelo poder da palavra de Deus. Amém?
Glória a Deus. Tive que desativar aqui os comentários para conseguir motivar. Aí, ativei novamente. Gente, que palavra. Glória a Deus. Fui alimentada nessa noite. E, particularmente, é uma mensagem que eu amo muito, Tainara, porque quando eu ouço a história dessa mulher, eu me vejo. Quando o Senhor me encontrou, né? Você aí falando sobre ela, e cada vez que eu ouço uma ministração sobre ela, eu vejo que realmente essa mulher, ela tinha um vazio. Ela tinha uma dependência que não estava em Jesus, e por isso que era necessário Jesus encontrar, né? Essa mulher. E eu acho lindo. E ela nos ensina nessa noite, através da sua palavra, que quanto mais nós temos intimidade com o Mestre, mais nós os conhecemos, mais temos intimidade com Jesus. Né? O Tainara, ela começa ali o descrevendo como judeu. Ela foi se relacionando com ele, daqui a pouco ela o reconhece como profeta. E quanto mais ela se aprofundava em intimidade com ele ali, por fim ela reconheceu ele como Messias. Isso é muito forte. É forte essa palavra, eu recebo nessa noite mais uma vez. Né? E a gente entende que nós estamos no caminho certo. Até hoje, nós também fomos oferecida essa água, né, Tainara? E nós estamos bebendo ela todos os dias. Porque ela é... Nunca mais terá sede, né? É isso aí. Porque quem está perto do poço vai ter sede. Nunca vai estar satisfeito com aquilo que tem. Mas quando você toma da água da vida, a nossa sede, ela é saciada. Eu louvo a Deus. Que Jesus, quando encontra com aquela mulher ali, eu vejo não só Cristo, mas eu vejo também um psicólogo. Porque aquela mulher tinha feridas. E eu vejo aquele homem fazendo conforme hoje os profissionais fazem, se você procurar saber. A sala analítica, a forma que foi abordada, a forma que ele conseguiu entrar dentro do inconsciente dela e jogar para fora aquilo que precisava ser curado. Sabe por quê, Tainara? Porque existem conversas que elas são tão profundas, tão pessoais, que só pode ser abordada com Cristo. Ele foi profundo, né? Ele foi tão profundo na vida daquela mulher que, ao dialogando ali, ela pôde ver que é somente o Senhor mesmo que poderia saber tão profundo e intimamente sobre a vida dela, porque é só Jesus, né? Que conhece o íntimo, né? Lá dentro, aquilo que se passa, só Ele que sabe, só Ele conhece e só Ele sabe como tratar. Ninguém sabe. Mas o Senhor Era Jesus. muito pessoal, né? O que ela passava ali. Só Jesus poderia, né? Entrar ali no profundo ali. E o Senhor, ele foi cirúrgico, ele foi certo. E sabe o que eu acho mais lindo nessa história, Tainara? Que o Senhor, ele nos ensina que antes de haver libertação, tem que ser exposto. Aquilo que está no escuro, aquilo que está nas trevas, tem que vir para a luz. Por isso que tem muita coisa mascarada no meio do evangelho. Né? Nós não estamos aqui para ser melhor do que ninguém, porque se nós fôssemos santos, nosso corpo não suportaria ficar nessa terra. Nós teríamos que já estar no céu. Mas por isso que existem muitas coisas mascaradas nos dias de hoje no meio cristão. Porque são pessoas que elas até chegam diante de Cristo. Mas aquilo que está lá no escuro, aquele pecado, aquela mancha, aquela escuridão, ela não é exposta, ela é, sabe, tampada superficialmente, ele não, deixa aqui, não tem nada a ver, sabe, não é exposto, sabe, eu vejo aqui o Senhor trazendo da escuridão para a luz aquilo que precisava ser curado, por isso que tem muitas pessoas que não se comporta a estar diante de Cristo, servir a Jesus em espírito e em verdade. Por quê? Porque verdadeiramente não foram curados, verdadeiramente não foram libertos. Então Jesus, primeiro, ele traz ali à tona aquilo que precisava ser curado. Ela precisava ser curada naquela área, para que ela fizesse e cumprisse o propósito que ele teria para a vida dela. Jesus abriu uma ferida e ele sarou, né? Ele abriu, mas ele curou aquela mulher, né?
Ela pode ver então, que aquilo que impedia aquela mulher de exercer, de receber aquilo que o Senhor preparou para ela, foi exposto. Não para vergonha, mas para vergonha dela, diante do homem, mas para vergonha do inimigo, porque ali só estava ela e Jesus. Então tem coisas que tem que ser revelado. Ah, mas Jesus sabe minha vida. Não, mas tem coisas que você tem que sim permitir que seja revelado diante de Cristo, para vergonha de Satanás, para que essa área da sua vida seja tratada e curada, para que você seja liberta pelo nome de Jesus e que o nome do Senhor seja glorificado. Porque você vê que no final da mensagem, olha que coisa linda. Primeiro as pessoas foram pelo testemunho dela, pela experiência que ela teve com Cristo. Mas no final você vê que eles já não estavam indo mais pelo que ela vivia, mas porque eles já estavam vivendo com Cristo. Então ela precisava ter um testemunho. Ela precisava carregar. E é lindo demais essa mensagem, é profunda. O Senhor fala comigo até hoje, todas as vezes que eu ouço, porque eu sei de onde o Senhor me tirou. Eu sei das feridas a qual eu tive e o Senhor tratou, para que eu ser aquilo que eu sou no dia de hoje e que ainda vou ser. Então, que o Senhor ele venha nos curar, que o Senhor ele venha nos tratar verdadeiramente, que esse tempo, né, que nós tivemos aqui nessa live, com essa ministração maravilhosa através, né, da vida dessa mulher de Deus, não venha só ser um tempo que nós tiramos aqui, mas que venha ser um tempo de qualidade, para que possamos realmente nos alimentar com aquilo que verdadeiramente precisamos. Porque tem muitas pessoas vazias e que precisam ser curadas. No nome de Jesus. Eu costumo dizer, né? Eu costumo dizer, Letícia, que o mundo, ele maltrata muito, né? O mundo, eu às vezes costumo dizer, quando eu vejo alguém que era muito usado por Deus ou por algum motivo se entristeceu e resolveu dar a famosa voltinha, né, no mundo, o mundo maltrata muito. O mundo maltrata muito, né? E só em Jesus, né, nós temos a verdadeira fonte de água viva. Né? Somente Ele tem palavras de vida eterna para a nossa vida. Né? Ele não, quando Ele olhou para nós, Ele não viu quem era nós, o nosso estado, Ele não viu. Não, Ele nos amou. E o Senhor, Ele nos ama. E Ele ama tanto que Ele quer que haja transformação. E é muito bonito de ver quando uma pessoa, ele é transformado verdadeiramente, né, pela palavra do Senhor. Porque a palavra dele, ela tem endereço certo. Né? Quando o Senhor nos encontra, quando Ele trabalha em nós, tem endereço certo. O Senhor tinha o endereço certo, e o endereço aquele dia era o poço. Né? Glória o poço. Era o poço que Deus queria encontrar uma vida e resgatar. Porque o Senhor via nela, não os pecados que ela tinha, mas o Senhor viu nela uma mulher que poderia ser útil para o reino. E nós somos úteis para o reino do Senhor. O Senhor conta conosco. Eu não sei se porventura, eu costumo dizer sempre, se você ainda não abraçou Cristo, não aceitou, não teve ainda esse encontro com Ele, permita-se esse encontro com o Senhor, porque Ele é transformador quando Ele transforma nas nossas vidas. Né? Às vezes a gente para, eu olho assim, eu vejo uma pessoa que serve a Deus, eu falo, meu Deus, como pode? Como se, às vezes até a gente mesmo olha e pensa assim, como pode? Né? Mas é porque só Ele tem palavras de vida eterna. Né? Foi no poço aquele dia o endereço. O poço era necessário passar por Samaria. Porque Jesus, né, ele vai aonde ninguém quer ir. Jesus entra em lugares que eu, às vezes, não quero ir. Aonde, às vezes, você não quer ir. Né? Mas o Senhor, quando quer encontrar uma vida, quando Ele tem propósito, Ele vai, não importa o lugar. Né? Que Deus possa abençoar as vidas nessa noite. Né? E se você ainda não foi encontrado, que Ele venha te encontrar também e fazer uma linda transformação na sua vida. Como fez na vida, né? Verdade. Muitas pessoas me conheceram no mundo, Solange está aí, Solange lembra, né? Nasci num berço cristão, passei por um bom tempo lá fora, não entendia, mas hoje eu entendo, né, que eu teria que passar por aquele processo, porque hoje eu sei que nada me prende lá, não tem nada que possa preencher aquilo que só Jesus preencheu. E vou falar para vocês, eu tinha tudo que eu queria, e vou falar para vocês, quando eu estava no meu secreto, quando eu estava ali no meu particular, eu sofria muito, porque amizades, bebidas,
cigarro, coisas que o mundo, atrativos que o mundo oferece. Não preenchi aquilo que só Jesus pôde preencher. E vou falar algo muito importante para você. Às vezes as pessoas olham para nós e falam assim, nossa, mas fulano fazia isso, fulano aquilo, e hoje está lá na igreja. Sim, verdade, a igreja é para os doentes mesmo, para aqueles que estão feridos. São para esse, porque o Senhor, Ele transforma a nossa vida. E vou falar algo que eu quero que você guarde, não sei nem porque que eu vou dizer isso. Se alguém tem falado do seu passado, é sinal de que ele não tem o que falar do seu presente. Você já reparou que quando nós somos verdadeiramente transformados, as pessoas tendem só a tocar no nosso passado? Naquilo que fizemos, naquilo que já passou, naquilo que já não cabe mais, aquela identidade que Satanás rotulou em nós, já não faz parte mais do tempo que nós quase estamos vivendo com o Senhor. Mas se alguém está lembrando muito do teu passado, fique tranquilo, tranquila. Por quê? Não tem o que falar do seu futuro. Agora, se estão dizendo acerca daquilo que você está vivendo no momento, te convido a ter um particular com Cristo, para ter conversas profundas com Ele, para que você possa ser liberta pelo poder de Jesus. Tainara, muito obrigada. Eu costumo dizer que eu dou graças a Deus que Jesus me chamou cedo. Com 15 anos, né? Eu comecei a me aproximar do Evangelho e muita gente virou para mim e falou que de uma hora para outra mudou a vestimenta, mudou o jeito. E eu posso dizer com toda a verdade, com toda a sinceridade do meu coração, eu não me arrependo de ter ido por esse caminho, porque esse caminho é um caminho de salvação, né? O Senhor nos chamou para ter salvação. E o Senhor convida, né? E chama também a pessoas, a sua casa, para ter salvação. E somente nele, a palavra de vida eterna e a fonte da água viva que jorra. Não me arrependo, não nasci lá evangélico, Letícia sabe disso, não nasci. Muitos que estão na live aí conhecem minha família, sabe? Hoje, pela misericórdia do Senhor, minha mãe serve ao Senhor, né? Minha mãe, eu posso dizer que foi uma transformação assim, quem conhece sabe. Realmente uma transformação, eu falo sempre, não tem explicação, às vezes nem eu tenho. Mas o Senhor fez, né? E assim, o Senhor é isso que Ele quer fazer. É através do Evangelho que o Senhor quer mudar a vida de pessoas. Esse Evangelho, essa palavra é poder de transformação. Creia nisso nessa noite. O Senhor vai abençoar cada um. Glória a Deus. Tainara, muito obrigado pelo seu comprometimento. Muito obrigada aí por disponibilizar o seu tempo de estarmos aqui. Jesus. Estava com medo da luz acabar, porque choveu muito. Mas o Senhor preparou esse tempo para nós. Em nome de Jesus. Joyce daqui uns dias está voltando. Eu falei que eu vou fazer outra live, porque no dia que nós fizemos com ela, infelizmente eu não consegui salvar a live. E eu quero deixar salva assim, a live dela. Eu falei com ela que eu vou pegar ela de novo aí com a gente, para estar ministrando novamente. E quero reforçar para vocês. Quando forem orar, com muito carinho, com muito amor, coloca aí Geração de Esté, esse projeto em oração. É um projeto carente de oração. Que é um projeto que nós não medimos esforço para fazer ele. E se vocês sabem que quando a gente se prontifica a fazer a obra do Senhor, as retaliações chegam. Chega na minha casa, chega na minha vida, na minha família. Infelizmente, às vezes chega na vida daquelas mulheres que se comprometem junto comigo, a equipe de Geração de Esté. Mas no final, o nome do Senhor é glorificado, o inimigo cai por terra e nós aprendemos muito. Então, eu quero que esse projeto ele não fique somente aqui, mas que ele venha expandir. Tá? E eu creio que em breve nós vamos estar fazendo aí uma conferência de mulheres, tá? Para honrar o nome do Senhor nessa terra maravilhosa aí, tá? E quero lembrar, gente, que tudo que eu faço através do Geração de Esté, o Geração de Esté, ele não tem placa de igreja, tá? Ele não é da Assembleia, não é da Quadrangular, não é da Batista, não. Ele é de Jesus, tá? Não é um projeto de igreja, é um projeto do Senhor, um projeto cristão evangélico, do qual eu sou, né, a coordenadora do projeto, mas estou debaixo da bênção de um pastor, de uma liderança, tá, gente? Tudo que eu faço aqui, meu pastor sabe que eu tenho as lives, que a gente tem os encontros, portanto, os encontros é feito dentro da minha igreja, né, as conferências são feitas fora, então tudo que eu faço, eu estou debaixo de uma unção, tá, gente? De uma liberação aí, de uma liderança, eu não chego aqui e faço de qualquer maneira, tá, Tainara? Então, eu tenho aí, né, a minha liderança que intercede por esse projeto, que me ajuda, que abraçaram aqui. Cheguei aqui em Tamoios, gente, eu fechei a Geração de Esté em Minas e vim.
né? O Senhor falou, vai para aquela terra, meu filho. Passamos a mão na nossa mudança, eu e minha família, largamos casa própria em Moriaé, meu marido empregado, meus filhos, tudo direitinho, a gente ministerialmente tudo encaminhado direitinho. O Senhor falou, vai. Findou o tempo. Viemos debaixo de uma obediência. E é claro que nós chegamos debaixo de uma obediência que eu falei assim, geração de Esté acabou, né? Era só em Minas, aqui como que eu vou fazer? Eu não tenho apoio. Abraçaram. Amém. E aí nós já fizemos aí 4 encontros do Geração de Esté, e o Senhor preparou tudo. E além dos 4 encontros, nós fizemos uma conferência, e o Senhor está só preparando para a gente continuar trabalhando. Então, quando a obra é de Deus, ninguém fecha as portas. Então, ore por esse projeto, para que possa continuar. Estamos aí com o projeto do livro, né, com coautoras, são 10 mulheres que estão escrevendo, cada uma um capítulo, e eu creio que o Senhor está inspirando essas mulheres. Joyce está aí na live, é uma das coautoras, tá? Eu creio que Tainara também será aí a breve coautora, já estou declarando aí da 2ª edição da Tainara. Aceita esse desafio aí no nome de Jesus, deixa o Senhor te usar, e ó, vamos fazer a obra, porque o Senhor precisa, ele não depende, tá, gente? Ele não depende de mim e de você. Se eu falar assim, eu não quero mais fazer a Geração de Esté, ele vai levantar outra. Verdade. Porque ele não depende de mim, mas ele precisa de nós, sabe? Ele conta conosco aqui na Terra para fazer, para continuar aquilo que Jesus começou, que é a boa obra, de levar a palavra, sabe? De apresentar a salvação a vida daqueles que precisam. Então, ore por nós, pelo nosso ministério, por esse projeto, porque o intuito do Geração de Esté é alcançar vidas, é reino, tá? Não é sobre nós. Esté, ela largou tudo, ela largou sua orfandade, ela largou suas feridas emocionais, largou tudo para poder se dispor a salvar um povo. Então, não era sobre ela, era sobre o povo, era sobre almas, que teve um preço pago na cruz. Somos preciosos diante do Senhor. Por mais que o inimigo tenta roubar nossa identidade, mas nós temos valor diante do Senhor. Então não é sobre nós, é sobre o reino. Então essa Geração de Esté não é sobre mim, não é sobre a minha vida, mas é sobre vidas, tá? Eu tô aqui para ser ponte na vida de outras mulheres, assim como você também será ponte na vida de outras pessoas, como essa mulher samaritana foi ponte na vida daqueles que estavam lá esperando também conhecer e ter um encontro com o Senhor. Então, não seja egoísta, não fique somente para você, mas apresente também o Senhor, deixe que outras pessoas também venham viver experiências marcantes com o Senhor, assim como você tem vivido. Tá bom? Que Deus, ele venha abençoar grandemente a sua vida, tá, Tainara? A sua casa, o seu ministério, que aonde vocês colocarem a planta dos pés, que vocês venham prosperar em todas as áreas da sua vida, continue sendo ousada diante da presença do Senhor, continue com essa ousadia, não deixa que nenhuma covardia, nenhum medo venha adentrar sobre o seu coração, mas que você possa continuar sendo determinada, tá? A exercer aquilo que o Senhor te chamou. Você tem uma identidade, o Senhor te chamou e Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu na sua vida. Aquilo que nós temos que fazer para que o Senhor também faça sobre nós aquilo que Ele tem que fazer. Então, muito obrigado, com muito carinho por aceitar esse convite. Obrigada a todos aqui, tá? Que entraram aqui, eu vi que tinha muitas pessoas aí conhecidas aí do seu hall de amigos, né, de convivência, então muito obrigada a vocês pelo carinho, eu acho lindo, né, igual a Joyce quando vem, você, as demais mulheres vêm aqui na live, eu vejo que as pessoas, elas vêm aqui para prestigiar, para honrar vocês, para estar aqui, porque elas acreditam, porque você tem um testemunho, porque elas têm um testemunho a zelar, e isso não tem preço. Tá bom, minhas lindas? Essa live vai ficar salva lá no Facebook e também lá no YouTube do Geração de Esté. Então, muito obrigada, Tainara. Gratidão. Que o Senhor venha abençoar a nossa noite, que essa palavra ela venha permanecer, que não somente ouvimos, mas que nós entendemos, Senhor, para que nós possamos colocar em prática, para que nós possamos aprender com essa mulher tudo aquilo que o Senhor, através dessa palavra, nos ensinou nessa noite. Guarda, nos livra de todo mal, guarda os nossos lares de toda retaliação, de todo mal, e que amanhã venha ser um dia abençoado na vida de cada um. Gente,
Vou deixar lá depois o arroba do Geração de Estresse. Segue lá o perfil do projeto, porque lá vocês vão ficar dentro de tudo que acontece, dos nossos encontros, das nossas lives, de tudo que o projeto ele faz. Tá bom, meninas? Olha, vai orando, porque essa conferência aí em Fervedouro será gratuita. Tá? Então, todas as mulheres poderão participar dessa conferência. Então, já vai orando, que eu quero você lá. Tá bom, meninos? Ó, um grande beijo. Fique na paz. Tainara, ó, você tá no meu coração. Obrigada aí, de todo amor e carinho, por aceitar aí essa live, tá bom? Um grande beijo. Fique na paz do Senhor. Sim, paz do Senhor. Tchauzinho. Tchau, Joyce. Obrigada.